E aí, pessoal, tudo bem? O papo hoje é sobre um assunto que está mexendo com o bolso de todo mundo. É a desvalorização do real, né? Essa mesma. O dólar está batendo na porta dos 6 hoje. Assustador, né? E a gente achou um artigo que analisa a situação e discute as possíveis medidas do governo Lula para tentar segurar essa queda. E pelo que eu vi, o artigo sugere uma mudança de estratégia do governo. Foco total na disciplina fiscal para acalmar o mercado. Porque o mercado está de olho no governo, né? Vários economistas importantes já alertaram para o risco de gastar demais. Se o governo não conseguir controlar os gastos, o Banco Central pode ter que aumentar os juros para conter a inflação. Aí o bicho pega, né? Juros altos, crédito mais caro, menos investimento e a economia acaba friando. Exatamente. E pelo visto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está sentindo pressão. O artigo fala que ele até cancelou viagens internacionais para se concentrar na crise. Pelo jeito a coisa está feia. E o que estão falando por aí? Dizem que o Haddad está preparando um pacote de medidas para tentar segurar o real, E qual é a estratégia? cortar gastos. Especula que o governo pode tirar até 50 bilhões do orçamento. Nossa, 50 bilhões é dinheiro pra caramba. Mas será que isso é suficiente para acalmar o mercado? Mostrar que o governo está falando sério sobre a disciplina fiscal. O artigo aposta que sim. Diz que o mercado está sedento por sinais de que o governo Lula vai controlar os gastos e evitar que a dívida pública exploda. Faz sentido, mas a gente tem que lembrar que o dólar está forte no mundo todo, né? Não é só o real que está sofrendo. Verdade. Mas o problema é que a instabilidade da política econômica aqui no Brasil acaba piorando a situação. E como o artigo explica essa instabilidade? O que está preocupando tanto o mercado? Um dos pontos que o artigo levanta é a falta de clareza em relação ao arcabouço fiscal. Lembra? Aquelas regras que limitam o crescimento dos gastos públicos. Ah, sim, lembra. A ideia era garantir a sustentabilidade das contas públicas, né? Isso aí. Mas o artigo argumenta que o arcabouço, do jeito que foi proposto, não garante a disciplina fiscal que o mercado esperava. Então o mercado está com o pé atrás porque não vê um compromisso firme do governo com o controle dos gastos. É isso. Basicamente, sim. E para piorar, o artigo traz a opinião do Alberto Ramos, um economista do Goldman Sachs, que soltou um alerta. Ele acha que as metas fiscais do Brasil são flexíveis demais. E o que isso significa? Que a gente pode acabar com uma dívida pública insustentável, especialmente com o governo gastando cada vez mais. Aí a gente entra num buraco sem fundo, né? Dívida alta, menos crédito, menos investimento. E o artigo ainda lembra que o Brasil não está sozinho nessa. México, Colômbia, todo mundo na América Latina está tendo que lidar com essa pressão por disciplina fiscal. Parece que a coisa tá feia para todo mundo. Mas e aí, o Brasil tem alguma luz no fim do túnel? O FMI até aumentou a previsão de crescimento do PIB do Brasil para 3% e o desemprego está baixo. Ufa. Só alguma boa notícia. Mas e a inflação? Continua sendo um problema. Assim, continua. O artigo fala que ela está perto do teto da meta de 4,5%, por isso o Banco Central pode aumentar os juros de novo. Então a gente ainda precisa ficar de olho na inflação, né, com certeza. Mas voltando à desvalorização do real, a grande pergunta é: será que o governo vai conseguir reverter essa situação? Trazer de volta a confiança dos investidores? Cortar os gastos, controlar a inflação? O artigo deixa essa pergunta no ar. Só nos resta esperar para ver. Sabe, o que me intriga é que o governo fala em cortar 50 bilhões, mas não explica como, né? Pois é, o artigo também destaca isso. De onde vão tirar essa grana toda? Que áreas vão ser afetadas? E aí que complica. Boa parte do orçamento é despesa obrigatória, benefícios, aposentadorias. Mexer nisso dá maior dor de cabeça, né? Total, é mexer na Constituição, é briga com o Congresso. É um baita desafio. O governo precisa segurar os gastos, mas também tem que manter os programas sociais. Como equilibrar isso? O artigo fala de uma alternativa: aumentar a receita. Entendi. Em vez de cortar, aumentar o que entra. Mas como? Mais impostos? Não necessariamente. O artigo menciona vender ativos estatais, concessões de serviços públicos. Faz sentido. Atrair investimento privado. Mas também tem seus desafios. Privatização sempre gera polêmica. Verdade. Mas, e aí, na sua opinião, o governo consegue cortar esses 50 bilhões? Difícil dizer. O artigo levanta essa dúvida. Depende muito da negociação com o Congresso de convencer a população. Política tem um peso enorme nessa história. Sem dúvida. E a gente sabe que o Brasil não tem um histórico muito bom de reformas e ajustes fiscais, né? Verdade. Muitas tentativas acabaram morrendo na praia. Mas, mudando um pouco de assunto, o artigo também fala do impacto da desvalorização na vida real das pessoas. É isso, a gente sente no bolso, né? Preço de importado, viagem pro exterior, tudo mais caro. Exato. E os empresários que dependem de insumos importados também sofrem. A desvalorização acaba afetando todo mundo. Mas o artigo dá alguma dica de como se proteger? Dá sim. Para quem vai viajar, a dica é comprar a moeda estrangeira antes. Garantir o preço. Se o real continuar caindo, a viagem fica mais cara ainda, né? Exatamente. Outra dica é pesquisar bem antes de comprar importado. Às vezes,
compensa mais comprar aqui no Brasil. Então o negócio é ser mais consciente com o consumo, né? Com certeza. E se você investe, diversificar a carteira com ativos em moeda estrangeira ajuda a se proteger. Diversificar é sempre uma boa estratégia. Mas e a desvalorização, você acha que é passageira? Difícil saber. O artigo não dá um palpite. A Mas a tendência é que o câmbio continue variando bastante nos próximos meses. incerteza é grande, né? Guerra na Ucrânia, crise energética na Europa, economia global desacelerando. E ainda tem as eleições por aqui. Pois é, mais incerteza política e econômica. Dependendo do resultado e das políticas do próximo governo, o real pode ter rumos bem diferentes. Verdade. Mas uma coisa é certa, o próximo presidente vai ter que lidar com a inflação, a dívida pública e a retomada do crescimento. Ou seja, o desafio é grande, mas o Brasil já passou por outras crises e deu a volta por cima. É isso aí. Com as decisões certas, a gente chega lá. E para tomar decisões certas, a gente precisa se manter bem informado. Por isso estamos aqui no The Deep Dive, mergulhando nesse tema tão importante. A gente volta no próximo bloco para continuar essa conversa. Informação de qualidade faz toda a diferença, né? Pra gente não se perder nesse mar de incertezas. Sem dúvida. E por falar em informação, muita gente aqui nos comentários está se perguntando: o que eu posso fazer para me proteger dessa desvalorização toda? Boa pergunta. Afinal, a gente sente o impacto no bolso, né? Total. Mas calma, o artigo que a gente está analisando tem algumas dicas para evitar que o real fraco corroa o seu poder de compra. Uma delas é renegociar dívidas em dólar. Se você tem algum empréstimo ou financiamento em dólar, vale a pena tentar mudar as condições, sabe? Buscar juros mais baixos ou até converter para real. Faz sentido. Se blinda contra a variação do câmbio. Exato. Outra dica é para quem está pensando em comprar lá fora. Com o dólar nas alturas, importar fica complicado, né? O preço em dólar pode até ser o mesmo, mas a gente paga muito mais caro em real. Pois é. Então a dica é: antes de sair comprando em sites internacionais, pesquisa aqui no Brasil. Muitas vezes você encontra produtos parecidos por um preço melhor, sem a dor de cabeça do câmbio. E claro, a gente não pode esquecer da boa e velha economia, né? Com certeza. Reserva financeira é fundamental para lidar com imprevistos, ainda mais com essa instabilidade econômica. O colchãozinho de segurança sempre ajuda a gente a dormir mais tranquilo. E, por falar em perrengue, o artigo também fala do impacto da desvalorização nas empresas. A gente já comentou sobre os empresários que importam, mas o problema é maior. O real fraco também pode prejudicar as exportações, os produtos brasileiros ficam mais caros lá fora. Exatamente. Isso diminui a competitividade das empresas, afeta a balança comercial. Ou seja, a desvalorização impacta a economia inteira, né? Consumidor, empresário, governo, todo mundo no mesmo barco. É um problemão que exige soluções em várias frentes. Mas pelo menos o artigo que a gente analisou dá uma boa visão geral da situação. É isso aí. Esperamos que esse mergulho tenha ajudado vocês a entenderem melhor essa questão da desvalorização do real. E quem quiser se aprofundar mais no tema, o link do artigo está aqui na descrição do episódio. E não esqueçam de comentar, tirar dúvidas, dar sugestões. Queremos saber a sua opinião, o que vocês querem ver nos próximos episódios. A gente encontra no próximo mergulho. Valeu, pessoal. Até a próxima.